Amados irmãos e irmãs, a igreja e a todos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com vocês, compartilhando esta palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Nós vivemos dias em que muitos têm sido feridos por palavras duras, atitudes e até por silêncios. O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Abra sua Bíblia em Isaías 53, verso 3, ou me acompanhe por aqui. Diz assim o texto: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Convido você para fazer uma breve oração. Querido Senhor e amado Pai, reconhecemos nossa total dependência do Teu Espírito Santo. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Quebra toda a resistência do nosso coração e nos submete à autoridade da Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Fica conosco. Imagine alguém entra em um ambiente em que se sente que não pertence àquele lugar, que não pertence a ele. Ninguém diz nada, mas tudo comunica a rejeição. São os olhares, gestos e distâncias que falam mais alto do que palavras. Chamamos isso da rejeição, né? A rejeição, ela não é um fenômeno novo. Ela atravessa a história humana e a história bíblica. Ela é antiga. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já fomos rejeitados. Pela aparência, pela origem, pela raça, pelo passado, ou até pela fé, sem ter cometido nada de errado. Em muitas situações, não é? Como permanecer firmes quando somos rejeitados e tratados com preconceito? Diante dessa realidade tão presente em nossas vidas, falamos hoje lidando com o preconceito e a rejeição à luz da Palavra de Deus. O texto que foi lido, Isaías 53, a Palavra de Deus nos revela essa verdade poderosa, não é? Deus nos ensina, pela sua palavra, a compreender, discernir e superar preconceitos. Superar rejeição. Quando nós olhamos para o autor da vida, para Cristo. Agora, para entendermos como lidar com a rejeição, precisamos primeiro encará-la como a Bíblia apresenta. Vamos ver a realidade que a Bíblia fala sobre isso? O preconceito e a rejeição são atitudes que desvalorizam as pessoas, mesmo antes de conhecê-las. O texto revela que o próprio Cristo, o próprio Senhor, irmãos, foi rejeitado não por falta de amor, mas porque os homens não discerniram quem ele era realmente. Então ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Jesus, ele entende a nossa dor, por ele passou por tudo isso. E ele tem autoridade para nos falar. Se Cristo foi rejeitado sem culpa alguma, então a rejeição não define o valor de quem sofre. A rejeição. Se ela atingiu o próprio Filho de Deus, precisamos ver como essa realidade aparece em toda a Escritura. Vamos citar alguns textos bíblicos aqui que você até conhece, né? Olha só, Jesus nasceu aonde? Nazaré, cidade desprezada, né? A Bíblia fala sobre ela. Em João capítulo 1, verso 46. Uma cidade bem pequenininha, bem, né? E em João capítulo 1, verso 11, nos diz assim: Veio para os seus, e os seus não o receberam. O próprio povo do Senhor rejeitaram ele. No Salmo 118, 22,
tem uma profecia ali acerca do Senhor, a pedra que os edificadores rejeitaram. Em Mateus 13:57, disse o Senhor: um profeta não fica sem honra senão na própria terra, né? Até na própria terra dele. José do Egito, ele foi vendido como escravo e ele foi rejeitado pelos seus irmãos, pela sua família, em Gênesis 37. Davi também, ele foi desprezado, ele foi inferiorizado, né? Em 1 Samuel 16. Paulo também foi rejeitado, perseguido e mal entendido e mal interpretado. 2 Coríntios capítulo 11. Irmãos, vocês viram aqui a confirmação dentro da palavra de Deus da rejeição. Ela faz parte da caminhada do servo de Deus. Então vem uma pergunta. Não é se seremos rejeitados nessa terra, mas é como responderemos a ela. Ou seja, a nossa reação. Como vamos responder? Olha só, assim como a semente plantada no solo, que ninguém vê, ela ali germina, cresce aos poucos e fica forte. Não é? Deus usa a rejeição como um terreno de amadurecimento espiritual para nós. José aqui foi rejeitado, mas Deus o levantou, não foi? Jesus foi rejeitado, mas Deus o exaltou soberanamente. A rejeição pode fechar portas humanas, mas nunca fecha os propósitos de Deus. Então vamos pôr isso em prática. Não permita que a rejeição defina tua identidade. Perdoe quem te feriu. Muitas das vezes temos que perdoar, não pela considerar ofensa, mas pela ignorância da pessoa. E perdoar é uma decisão que você toma, você não volta atrás. E logo, o sentimento ruim, a mágoa, o ressentimento vai desaparecer. Porque você tomou essa atitude de perdoar. Permaneça firme, fiel ao chamado de Deus. Responda com amor e santidade, irmãos. A resposta branda afugenta o furor. A palavra de Deus não foi dada apenas para ser compreendida, mas para ser vivida. Hoje você ouviu aqui falar o que é rejeição. E como a Bíblia confirma essa realidade. Está na Bíblia e está provado. E também fala como o crente deve reagir diante dela. Isso aí nós falamos. Vamos guardar em nossos corações. E vamos pôr em prática, não é? Assim como Cristo foi rejeitado, mas venceu, nós também venceremos nele. O que os homens rejeitaram, Deus usa para sua glória. Então você é usado para a glória de Deus, irmão. Esses momentos difíceis que às vezes passamos. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado para que você fosse aceito por Deus. Então, se você tem carregado dor, rejeição ou feridas no coração, saiba de uma coisa, minha irmã, meu irmão. Deus não rejeitou você, você é amado de Deus. Tá? E Ele nos chama para vir agora a Ele. Se você precisa de salvação, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue hoje. Se você precisa de restauração, venha logo. Se você deseja renovar sua consagração, chegou o momento. O que o mundo rejeitou, Deus recebe e transforma. Esse é
o seu momento. Venha como está. Cristo salva, perdoa e recebe quem o mundo rejeitou. Esse é um novo momento. Não adie, venha logo. Convido você para orarmos, finalizando. Diga: querido Senhor, Tu és maravilhoso. Pedimos que cure os nossos corações feridos, nos fortalece. E aqueles que estão abatidos, Senhor, levanta eles e capacita-nos a viver segundo a Tua graça. Recebemos a Tua palavra e entregamos nossa dor a Ti, porque Tu sabes como levar a nossa dor. E nos fortalecer e nos encher de paz. Amém. Oramos em nome de Jesus. Deixa uma frase para você. A rejeição dos homens não anula o propósito de Deus. Grava isso. Meu irmão, minha irmã, até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz, na presença do Senhor.